meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel, eu que sou Deus, o seu Deus. O Senhor chamou um povo para si, e o Senhor tem que corrigir, e o Senhor tem que ensinar, e o Senhor tem que mostrar a esse povo. Nós precisamos aceitar as coisas do Senhor na nossa vida, e deixar de aceitar as coisas que Satanás quer colocar em nossa vida, e muitas vezes coloca em nossa vida. Temos que rejeitar as coisas do inferno, temos que rejeitar o que o nosso coração quer, temos que rejeitar a nossa vontade. A carne milita contra o espírito contra a carne. Tem que ser assim até a volta do Senhor. Tem que ser assim, colocando diante de Deus, revogando aquilo que não agrada o coração de Deus, cumprindo as suas promessas, fazendo grato. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem me dado. Muita bênção. Desse ano, que ano que vem vai virar maldição, porque não são gratos. Tem muita coisa que vai acontecer no meio do Israel de Deus, porque Deus corrige o povo dele. Deus corrige o povo dele. Não se engane, querido. Não se engane. Deus trata com o ímpio de uma forma e com nós de outra forma. O ímpio Deus não traz correção no ímpio. Ou o ímpio muda para poder ter a correção de Deus na casa de Deus, para poder ter a correção de Deus caminhando com Deus, ou ele vai ser consumido. É melhor eu vir para o Senhor, ficar na casa do Senhor, ficar na mão do Senhor, do que ficar na mão de Satanás, na mão dos homens, na mão dos poderosos. Na mão do Senhor vai ter correção, mas não vai ter morte. Na mão do Senhor vai ter um trato, mas esse Senhor vai curar esse trato. Se ele fez a ferida, esse Senhor vem e cuida. Se o inimigo fizer a ferida, ele joga mais negócio para apodrecer aquele lugar. Então isso que nós temos que ter no nosso coração, querido. Vamos deixar de ser enganados, ou nos enganar. Praticar as coisas do Senhor verdadeiramente. Ele é o nosso Deus, o Deus do seu povo, que somos nós, Israel espiritual dele. Todos os que estão nele estão no seu Filho, todos que morreram esperando a promessa, olhando como quem sonha, crendo que Deus ia fazer, crendo que o Senhor prometeu, ele ia fazer. Não viram a promessa, muitos não viram a promessa, mas creram. Creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Muitos viram Jesus e foram amaldiçoados porque não creram. Viram Jesus e assustaram com Jesus. Viram as palavras, ouviram as palavras de Jesus e ficaram assustados com Jesus. Que isso? Que palavra é essa? Que palavra dura é essa? Que palavra difícil é essa? Abandonaram o Senhor, abandonaram Jesus. Hoje não é diferente. Quantos com as suas misérias, com seus corações miseráveis, têm abandonado o Senhor? Quantos estão na casa de Deus e abandonou o Senhor há muito tempo e acham que está servindo a Deus? Mas na primeira prova ele é derrubado. Na primeira prova ele entrega quem ele é. Ouça, povo do Senhor, ouça, porque é Ele quem fala, é Ele quem testemunha para o nosso bem, para que nós não morramos. É Ele que tem uma fala contra nós. Glória a Deus por isso. Já pensou se Deus vê-se nós errando, falhando, o Espírito Santo que habita em nós vê a gente falhando, errando e não fazer nada? Deixa. Depois eu vejo isso, depois eu resolvo isso, depois eu converso, depois eu faço. Você imaginou se fosse assim? Já estaríamos mortos, querido. Já estaríamos entregues na mão do inimigo há muito tempo. Não, o Senhor já vem e já resolve, o Senhor já vem e já repreende, o Senhor já vem e fala: você não está me ouvindo, você vai passar essa provação porque você não está me ouvindo, porque você não está entendendo. Muitas vezes que nós achamos que isso é bom para Deus,
Muitas vezes eu pego uma mensagem da palavra de Deus e começo a estudar aquela mensagem, o Espírito de Deus falar comigo, e eu tenho que fazer o que o Espírito de Deus fala. Se eu vou tentar consertar, não, eu vou ser mais agradável hoje, Zaina. Eu vou falar mais bonitinho hoje, Zaina. Não foi isso que Deus pediu? O Espírito Santo começa a falar, meu querido. Não sai, meu irmão. Se não for a palavra de Deus, o que Deus quer, ela não sai. Não acontece. Eu já vi gente profetizar e não aconteceu, porque não era de Deus. Eu já vi gente fazer coisas, sinais, prodígios, maravilhas de mentira, que não era de Deus. Eu já vi muita gente cair sem estar com o poder de Deus. Eu já vi muita gente falar em línguas sem ter Deus. Deus falou comigo. Fala, repreende aí que eu não estou nisso aí não. O Senhor nos repreende para o nosso bem, amém? Para que haja salvação, para que haja um momento de verdade, de comunhão. O próprio Senhor fala aqui no texto que Ele faz isso e não nos acusa. Ao contrário, é um ensinamento. Ele mostra que Ele está acima e que nós precisamos obedecer. Ele é supremo. Antes dele não existiu, depois dele não existirá. Porque Ele é, desde o início até o final. Ele criou, Ele que vai dar a forma e a condição, ou de encerrar ou de continuar. Todas as coisas estão na direção do Senhor. Tudo. E Ele nos capacita para nós somarmos a isso. E muitas vezes nós deixamos escapar. Vai embora. Por quê? Porque não perseveramos, porque não passamos na aprovação, porque não consultamos de verdade a Deus, porque não esperamos a resposta de Deus. Eu espero a resposta de Deus tem um tempão já, meu irmão. Se eu fosse olhar aquilo que eu não recebi ainda, e fosse praguejar, e fosse discutir, não estava pregando aqui mais não, meu irmão. Não estava, não tinha como pregar, não tinha como fazer, não tinha como dirigir ministério. Mas eu espero no Senhor. Aleluia. Eu espero nele. Aprenda a esperar nele. Com a música nós louvamos aqui, adoramos. Incrível, está tocando tudo quanto é lugar, Carlão. Está todo mundo adorando, está todo mundo pregando aquela música. Que coisa maravilhosa. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Todo mundo já está falando isso. Glória a Deus, é o mesmo Espírito, mas o entendimento vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo. O mesmo que Deus fez aqui dia 8, dia 9, a mesma coisa que Deus proporcionou a cada um de nós. E eu oro ao Senhor para que todos entendam isso. Porque é daí que vai surgir os frutos. Daí é que vai vingar os frutos. E vai ser triste eu ver frutos que não vingaram, que ficou xoxo, que deu bicho. Porque quem falou foi o Senhor. Muitas vezes eu quero fazer coisas que não agradam o Senhor, que é o nosso coração, que é a nossa vontade. Muitas vezes eu quero sacrificar aquilo que Deus não me pediu. Muitas vezes eu quero dar uma ajuda para Deus como se eu fosse alguém. Vou fazer isso, isso é melhor para Deus. Acho que Deus está nervoso com Israel. Eu vou fazer desse jeito para agradar a Deus. Não é dessa forma. Agradar a Deus é o versículo que está ali. Ó. É cumprir. É cumprir. E não inventar ou fazer coisas. Isso aqui agrada a Deus. Eu vou fazer isso aqui porque isso vai ser bom demais para Deus. Tem direção de Deus. Tem preparação. Tudo, querido. Está fazendo teatro. Tem que dar a direção de Deus. Sabe a apresentação das crianças? Teve sacrifício, meu irmão. Sabe a apresentação dos pais? Sacrifício. Jejum, oração. Noite sem dormir. Teve gente que sacrificou mesmo. Para quê? Para que viesse a acontecer. Para que o nome do Senhor fosse glorificado. As pessoas precisam de ver isso. A simplicidade e a verdade.
Por que eu estou falando de nós? Eu não posso falar do outro, querido. Eu não sei a forma que trabalha no outro. Cada tribo vai prestar conta para o seu Deus. Quando você fica em um monte de tribo, irmão, você pode se perder. Você pode se perder, que muitas vezes o Espírito Santo traz para aquela tribo, para aquela equipe, para aquela turma ali. E você acha que aquilo cabe você. Olha, eu vou copiar isso, vou fazer. Perdeu. Perdeu. O propósito de Deus, ele, para essa região é desse jeito, para essa região é desse. Sabe, certas mensagens, você prega aqui num país tropical, não tem como você pregar lá no Alasca. Não tem como você pregar nos países frios. Ela não funciona para aquele lugar. Deus sabe, então Deus tem a forma e o trato para aquela cidade, para aquele povo. Deus provou isso aqui, ó, várias e várias vezes. Ó, vocês vão para aquela terra, mas não misture com aqueles povos. Você pode ir numa congregação, você pode dizer, pode, mas você tem o espírito de discernimento, o espírito de Cristo. Que pode ser uma palavra de exortação para aquela igreja, para aquela congregação, e você toma para si. E aí começa a sua ruína. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui num culto, numa igreja, isso tem muitos anos. Igreja de fogo puro. E numa igreja de fogo puro, o que não falta é profeta, o que não falta é revelação, o que não falta é oração. Essas coisas não faltam, querido. O problema é de quem vem, é de quem põe a mão em você e fala. E uma irmã teve infelicidade de pôr a mão em mim e falar. Quando ela falou, deixei ela falar tudo. Deixei ela falar tudo. Sabe na hora que terminou tudo? Foi, minha irmã, você me perdoa, mas isso não é para mim. Eu não aceito isso. Isso não é para mim. Deus me conhece. Agora, se fosse irmã, eu vigiava. Assim, do jeito que eu estou falando com vocês aqui, fosse irmã, eu vigiava. Porque a irmã levantou uma questão e essa ruína já chegou para a sua vida. E encerrei a conversa ali. E a irmã que tinha me convidado para estar lá, depois eu chamei essa irmã em particular. Perguntei quem era aquela irmã. Ela me falou quem era aquela irmã. Aquela profetisa, aquela que revelava. Eu falei, sua irmã, vou falar um negócio para a senhora. Essa irmã perdeu. Porque Deus vai tratar com ela. Ela está fazendo aquilo que não agrada a Deus. E aconteceu, meus irmãos. Triste, mas aconteceu. É muito simples trazer aquilo que é a vontade de Deus. É muito simples trazer aquilo que Deus quer. E não o que o nosso coração, e não o que a nossa vida, e não o que nós queremos. O nosso ministério, o seu ministério, é a vontade de Deus. É o querer de Deus. É a forma de Deus fazer na sua vida. Não sacrifica de outra forma, não tenta fazer de outra forma, não vai agradar o coração de Deus. Por isso que muitos ministérios terminam. Muitas pessoas abandonam. Por quê? Porque queriam fazer aquilo que achavam que agradava a Deus. Deus falou, não. Ficaram tristes. Não aceitaram a correção. Queridos, nós temos que ouvir Deus, amém? É de suma importância que nós ouvimos o Senhor. Olha para você ver aqui, ó. O Senhor disse aqui no versículo 7 que falarei com vocês, testemunharei contra você, Israel, eu, que sou Deus, o seu Deus. Agora acompanha comigo no versículo 8. Que interessante. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Deus não acusa ninguém. Quando você faz, se esforça, dedica, quando você faz, espera no Senhor, quando você obedece ao Senhor,
Ele não está nos acusando, ele não está acusando ninguém de nada. Pelos seus sacrifícios, pelos seus holocaustos, aquilo que eles faziam naquela época, de sacrificar e de trazer holocausto ao Senhor, e de queimar ali no altar, e ali de reverenciar o Senhor não estava acusando ninguém disso, porque isso, para aquela época, era também uma ordenança da palavra. Era a lei espiritual de Deus. Tinha a lei espiritual de Deus, tinha a lei moral de Deus, tinha todas as coisas ali, tinha tudo implicado ali. Ele não estava acusando ninguém dessas coisas. A forma que era o perigo. A forma dessas coisas que era o perigo. Porque muitas das vezes, querido, nós nos achamos tão poderosos e tão cheios de Deus e tão... o Espírito de Deus nos usando e o que nós fazemos, que nós acabamos deixando o nosso coração nos enganar, ou as pessoas nos enganar, e achamos que a gente tem que dar uma mão para Deus. Vou dar uma ajuda para Deus, eu estou tão forte, tão poderoso, que eu vou dar uma ajuda para Deus. É aí que são nossos erros. Aqui ele fala claramente como os daquela época. Olha para você ver, versículo 9. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem de bode dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? As pessoas achavam que agradava a Deus. Muita gente já não sacrificava porque tinha acontecido alguma coisa, já não dava holocausto por um pecado, não, já fazia aquilo mecanicamente. Não, tem tanto tempo que eu não vou na casa de Deus, eu vou fazer um sacrifíciozinho para Deus. Ah, Deus, eu estou aqui, hein? O senhor está me vendo, né? Fiz um sacrifício, que é o seguinte: se não tiver quem ouve, como é que o pregador vai pregar? Deus enfureceu, meu irmão. Não é à toa que eu não me canso de ler aqui, ó. Certamente Deus nos chamou para conversar, e certamente Deus não vai ficar calado. E certamente Deus veio com um fogo devorador e com uma violenta tempestade. Isso tudo está aí no Salmo 50 que nós já estudamos. Eles já faziam para se protegerem. Bom, eu vou cumprir a lei, eu vou cumprir o mandamento, eu não fiz nada não, mas eu vou cumprir. Sabe o que é, né? Para agradar a Deus, para dar uma ajudinha para Deus. Ele precisa de um povo, eu sou desse povo, eu vou fazer. Aquela história que a gente fala, né, querido? O ano inteiro peca, blasfema, o ano inteiro não vem na casa de Deus, o ano inteiro contesta o pastor, contesta o irmão, a igreja, e fala pelos cotovelos. Quando é 30 para o primeiro, Gabriel está lá, ó. Não, vou passar a virar de ano com o pé direito, na igreja. Perdeu. Aqui eles faziam a mesma coisa. Acaso eu tenho fome? Acaso eu necessito, sendo que eu sou o dono de tudo? Nós fazemos em cumprimento, mas em amor. Nós não sacrificamos dia 8, dia 9 em amor. Eu não estava preocupado com o início. Ao contrário, eu não estava preocupado com o término. Eu queria iniciar, terminar era o Espírito Santo. Não estava preocupado. As pessoas, quando vão em festas do mundo, elas estão preocupadas com o horário. Está pouco se lixando se o menino vai dormir, se não vai dormir. É difícil você ver menino em festa dormir. Pula, arruma outros meninos, aquela confusão. Um ou outro que dorme. Ninguém está preocupado. Se vai no casamento, ninguém está preocupado em ir embora. Tem gente que não tem nada, vende o que tem para comprar um vestido para ir no casamento, para comprar uma roupa para ir no casamento, mas não tem coragem de andar na presença de Deus como está. Necessitado de Deus, mas não tem coragem. Mas a língua é o louvor. Traz ele no final, vou Gustavo. Esse aqui louvor lá, o meu pensamento e meu coração. Fazer alguma coisinha para Deus. Eu vou agradar o coração de Deus. Vou agradar o coração de Deus. Deus está precisando da minha ajuda.
Não se engane, queridos. Deus não precisa, Ele é dono de todas as coisas. Acaso eu como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Meu irmão, sabe o que aconteceu com Israel daquela época? A Israel daquela época estava sendo comparada com o povo comum, como os povos daquela terra comum, porque não faziam por amor, não faziam por gratidão, não faziam com o coração aberto, não faziam para que o nome do Senhor fosse glorificado. Hoje o povo de Deus continua a mesma coisa. Tem que fazer, né, para ajudar, né? Não, você vai fazer para Deus. Tem que fazer, né? Mas eu vou fazer esse sacrifício para Deus. Não. Você tem que aprender com o Senhor e praticar. Suas ações têm que ser contínuas. O que adiantava eles fazerem sacrifício contínuo e as suas ações não eram contínuas? E eu lá sacrificava e a boca continuava do mesmo jeito e o povo continuava errante do mesmo jeito. Muitas vezes, querido, o ímpio copia tudo que nós fazemos. Se nós somos crentes feiticeiros, o ímpio vai ser feiticeiro. Se nós somos crentes idólatras, o ímpio vai ser idólatra. Sabe aquele povo daquela terra lá? Sacrificava aos seus deuses como os crentes. Então não tinha diferença, Cabral. O ímpio olhava o crente sacrificando, fazendo altar de pedra, e lá colocando a lenha, e lá colocando o holocausto, imolando o cordeiro, imolando o bode. O ímpio também. O ímpio imolava, quebrava o pescoço de galinha. O ímpio também. O maldito também. Não tinha diferença. Deus te chama para ter diferença, meu irmão. Quando você faz um sacrifício de gratidão, você faz com o coração rasgado da presença de Deus. Aí quem vem aqui, quem veio dia 8, dia 9, vê a diferença. Tem algo diferente no ar. Quem vem visitar a igreja é porque é contínuo. Não é só na festa, não. As pessoas podem chegar de uma hora para outra e sentar aí para ouvir. Mas engraçado, aquele louvor daquele dia estava tão impactante, hoje não está. Mas aquela pregação, mas aquela palavra, está vendo que tem que ser contínuo? E aqui não, era só para aquilo. Era só para aquilo. E não era contínuo, era só para aquilo. E não era contínuo. Não tem diferença? Não tem diferença? Meu irmão, se você não ficar esperto, você vai ficar igualzinho os povos que dizem que servem a Deus. Você começa até a misturar. Não se engane. Eu não tenho nada contra ninguém. Respeito todo mundo. Não posso falar que eu respeito religião, querido. Porque se a religião estiver levando o cara para o inferno, como é que eu vou respeitar uma religião que te leva para o inferno? O próprio Senhor fala dessa religião. O próprio Deus. Você quer ser religioso? Então você, fica esperto. Vigia, uma religião sem mácula, sem mancha. Tem que ser povo sem mácula, sem mancha. Mas anda todo mundo junto. Você não sabe quem é o verdadeiro e nem quem é o falso. Não sabe. Porque é tudo copiado, é tudo parecido. Deus prova na palavra dele que é pela fé. Mas fé em quê? É sobrenatural. É de Deus. Aquilo que eu não vi. Mas eu pego um texto na palavra de Deus e falo, não, fulano viu, então eu também posso usar esse texto. Aqui, não, eu vi na palavra de Deus que esse pano aqui curou. Cada caso é um caso, meu irmão. Cada caso é um caso. Se Deus mandar, você pode arrancar sua roupa para botar no outro que ele é curado. Te garanto. Mas se Deus não mandar, não inventa. Não, eu vi um pastor fazendo isso, eu vou fazer. Eu vou tirar meu paletó, vou colocar você, Cabral. Agora, se Deus mandar, eu desço daqui e você vê o que acontece. Quer ver uma coisa interessante? Quando desobedecemos? Samuel, profeta Samuel, ungiu Saul rei. Para ele cumprir a vontade de Deus, as ordenanças de Deus, fazer a vontade de Deus. Ele era rei soberano
mas ele tinha que fazer a vontade de Deus. Deus pega e chama Saul. Fala: Saul, o negócio é o seguinte: você vai guerrear contra os amalequitas e destruir todo aquele povo, que aquele povo foi mau, que aquele povo foi traiçoeiro, que aquele povo matou o meu povo traiçoeiramente, atacou o meu povo traiçoeiramente, pessoas morreram por causa deles. Esse povo é ímpio, é covarde, Deus deu uma ordem, amém? Vai lá, pega os melhores homens, guerreia e destrói esse povo. Não pegue nada desse povo, não recolha nada desse povo, não proteja esse povo. Mas Saul é mais santo que Deus. Saul é santíssimo. Você está ouvindo, Saul? Saul, junto com seus melhores homens, vai à peleja. Chega lá na peleja, destrói os inimigos de Deus. Mas não totalmente, Cabral. A ordenança era total. Elimina aquilo que é do diabo na sua vida, meu irmão. Elimina aquilo que o diabo te acusa. É seu inimigo, ele não vai ser seu amigo. Não, o diabo foi legal comigo hoje, me perturbou. Mentira, mentira, mentira. Ele procura nos detonar todo dia. E se nós não vigiarmos, nós somos detonados, nós somos destruídos e nós somos afastados da graça de Deus. Por isso que essa guerra aí nós temos que ficar militando todo dia. Não militei ontem, hoje eu não preciso. Hoje muito mais, amanhã muito mais ainda. Porque o Senhor honra aqueles que o honram. Aqueles que são do exército de Deus. Fala, Saul lá, o que Saul fez? Não matou o rei não, Carlos. Matou todo mundo, mas não matou o rei não. Deixou o rei Agag lá vivo. E trouxe ainda para dentro do povo de Israel. E pior ainda, quando ele viu aquelas ovelhas gordas, aquelas vacas gordas, sabe, tinham que aquelas vacas dando leite como ninguém, ele não matou também não. Ele trouxe para o arraial. Ele trouxe para o arraial, desobedeceu a ordem de Deus. Ele trouxe aquilo para dentro do arraial. Ele trouxe aquilo para dentro do povo de Deus. E fez pior ainda. Se achou tão bom, tão bom. Deus não tinha pensado nisso. Eu estou pensando para Deus. Meu irmão, se você começar a pensar para Deus, você vai morrer. Deus não divide a glória dele com ninguém. E nós somos subalternos do Senhor. Cuidado, você está pensando e achando que está agradando a Deus e não está. E quando você assustar, o diabo já levou. O diabo já tirou tudo. Você duvida? Eu tenho história para contar. Tem história que eu não posso nem contar. Saul se sentiu tão poderoso, cara. Sabe o que ele fez? Ele foi no monte e ali ele sacrificou para ele. E ali ele levantou uma estátua com o nome dele. Ele queimou incenso, queimou ali para a glória dele. Depois ele foi para Gilgal. Deus chama Samuel. Samuel, olha o que Saul fez, Samuel. Vai lá, repreende Saul. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel. Amém? Um pouquinho atrás aí. 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Lá atrás no velho, no antigo. Amém? Todos acharam? Então nós vamos testificar o que o Espírito de Deus está falando, né? Para a gente fechar, para ser que Deus é verdade. Ele estava com os amalequitas com ele, com os melhores gados e as melhores coisas do rei. Do rei. O povo não tinha matou todo mundo. Mas as melhores coisas ele pegou.
E ainda dá uma desculpa para Deus. É esse que é o problema. É quando você faz no seu coração e depois você dá o seu jeitinho brasileiro, o jeitinho cristão. Eu vou dar uma do lado de Deus aqui. Deus não esperava, eu tinha essa carta na manga. A Bíblia diz que o Senhor sabe todas as coisas. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe. O que dirá aquilo acontecido, Deus já sabia, Deus já chamou Samuel, falou: Samuel, desanimei com esse Saul. Arrependi de ter ungido esse homem. Ele já mudou a história em segundos. Deus te coloca para ser bênção. Você perde tudo, acaba com tudo, envergonha Deus por causa do seu coração. Você acaba com o ministério por causa dos erros. 1 Samuel capítulo 15, versículo 17. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado, porque você não obedeceu ao Senhor. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. O profeta de Deus, eu vou chegando logo para estreitar. O profeta de Deus foi chamado por Deus e falou assim: vai lá e fala com eles, porque eu escolhi você. Não meça as suas palavras, ele é rei, mas você é meu escolhido. Você é profeta meu. Está vendo uma autoridade como é que é diferente? Uma autoridade natural com uma autoridade espiritual? Tem muita autoridade aí natural que acha que manda. Acha que manda. Se não for a oração do espiritual, esse aqui cai, ó. Tem muita gente achando que o espiritual não manda nada. Lá onde é que eu trabalho, eu sou pastor? Eu sou pastor em qualquer lugar. O que eu recebi de Deus, o que eu recebi de Deus, eu proclamo em qualquer lugar. Mas eles não me veem como pastor, eles me veem como vigilante. As conversas lá, querido, é para afrontar ao Deus. E eu corto todo mundo, gerente, quem quer que seja, eu não estou nem aí. Sabe por causa de quê? Porque eu quero ser Davi e não Saul. Eu quero obedecer, eu quero sacrificar para o Senhor e não para os homens. Dar meu sangue para homem? Sacrificar para Deus, para honrar o nome dele. A desculpa de Saul. Versículo 20. Que coisa feia. É a desculpa de muito crente. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei. Deus mandou isso? Lê 15 todo, para você ver se Deus mandou isso. Disse Saul, versículo 20: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados trouxeram as ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de que os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. O que Saul fez? Deus mandou exterminar tudo lá. Quando ele viu aquilo tudo, que isso? Deus estava numa ira louca. Eu vou ajudar Deus. Que isso? Esses animais? Não. Eu vou levar para sacrificar o Senhor lá em Gilgal, lá no Monte Santo. Eu vou levar lá para poder sacrificar para o Senhor. Deus pediu isso. Meu irmão, isso é a mesma coisa, trazer fogo estranho para o altar. Deus não pediu, por que você está trazendo, o que está fazendo, o que Saul fez. Eu tenho um monte de Saul da igreja de Deus hoje e não aceita. É do meu jeito, se quiser assim, pronto, acabou. Se Deus mandar, Ele é contigo. Se Deus não mandou, não vai. Não vai. Deus não mandou pegar Agag. Deus não mandou trazer aqui as ovelhas gordinhas, os boizinhos gordinhos, os búfalos da vida aqui, não. Sabe o que eu trouxe? Porque eu percebi que ia ser tudo destruído lá. As que eram com a perna quebrada, que estavam com a doença, essas aí nós matamos.
Mas essas aqui, nós vamos sacrificar o Senhor. Deus mandou? Deus não mandou. Nós vamos sacrificar o Senhor lá em Gilgal. Deus não tinha mandado isso. Se Deus mandar você sacrificar, é aquilo que o Senhor te falar. Deus nos pede um sacrifício de louvor e adoração, de gratidão pelos feitos dele em nossa vida. Manda eliminar os inimigos da nossa vida, manda quebrar os aguilhões, quebrar as correntes, quebrar o vínculo com o inferno, quebrar o vínculo com aqueles que querem nos dominar. Não vou dar uma ajudinha, Deus está com raiva, Deus está muito nervoso. Não vou fazer isso não. Eu não vou quebrar essa aliança aqui não. Já imaginou se Noé não quebra a aliança? Aquele vínculo com todo o povo. Pensou se Isaías não quebra a aliança? Senhor, eu sou de povo de lábios impuros, agora você não é mais. Agora você vai servir o Altíssimo. Pronto, e acabou. E quando você é levado para o terreno do inimigo pelo Espírito de Deus, é para você ser vencedor. E quando Deus manda você falar, é porque você vai ser vencedor, que ninguém sobrepõe a palavra de Deus. Ninguém sobrepõe a palavra de Deus. Não tem homem nessa terra que sobrepõe a palavra de Deus. Não tem religião nenhuma nessa terra que sobrepõe a palavra de Deus. Se Deus disse, assim o é. E assim acontecerá. 22. Que coisa. Oh, Saul. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quando em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feiticeira, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Que é isso? Que repreensão que é essa? Você viu aqui as comparações, querido? Quando a gente desonra o Senhor, nós somos comparados como os piores dessa terra, como os piores. Ele não teve prazer naqueles holocaustos. Ele não ia ter prazer naqueles holocaustos, naqueles sacrifícios. Qual o sacrifício que agrada o coração de Deus mais do que aqueles sacrifícios? Aquele era um sacrifício notório, vistos a olhos comuns. Mas o sacrifício visto só aos olhos espirituais é o que é o primordial. Eu não vou estar com você o tempo todo, você não vai estar comigo o tempo todo. Nós queremos pela fé, que nós cumprimos pela fé, que nós somos obedientes pela fé. Eu, quando termino o culto aqui, está no meu coração, eu creio que vocês vão para casa com essa palavra e meditar nessa palavra e crer no que Deus falou. E vice-versa. Puxa vida, o pastor trouxe pelo Espírito de Deus. É isso que é o certo. Aqui ele é bem claro, ó. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Ou que é melhor, meu irmão? Ele relata logo aqui embaixo: a obediência é melhor do que o sacrifício. Não adianta ser sacrificado, dar murro em ponta de faca, deitar numa cama de prego e não obedecer. Ser desobediente. O que adianta você se flagelar? O que adianta você comer um pão de dores sem obediência? O que adianta você trabalhar de sol a sol com o suor do teu rosto sem obediência? Perdeu. O suor do seu rosto não vai valer de nada. Porque, meu irmão, melhor é a obediência do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que gorduras de carneiros. Submeter-se ao Senhor, prostrar-se diante de Deus, submeter-se ao Senhor. Você quer ver Deus honrar quando você vem num culto, meu irmão? Você pode estar cansado, você pode estar cheio de problema, você pode estar num desespero louco. Você veio. Obediência. Ele te ensina a obediência.
Submissão é melhor do que gordura de carneiro. O que adianta você ofertar? O que adianta você ir lá e dar um cheque gordo para uma instituição de caridade? Sem obediência. Perdeu, irmão. Perdeu. Se você não abençoa a casa que você serve, a casa que Deus te colocou, perdeu. Quem está falando é o Senhor. Poderia fazer aqui, acabar o culto rapidinho? Poderia. Olha quanta coisa Deus já moveu e já fez, porque é a vontade dele. Tem um monte de texto aqui, ó. Não sei se vai ser vontade do Senhor trazer todos eles. Porque aqui Deus já está esclarecendo. Nós somos comparados, querido. A rebeldia do crente é um negócio perigoso. É perigoso. Meu irmão, vigia. Crente que desobedece, que está caminhando com o Senhor e a boca não está com a boca de Deus, e o coração não está com o coração de Deus, e a alma não está ligada no trono da graça, no Espírito de Deus. Cuidado, cuidado. Eu vou agradar a Deus. Vou meter uma tatuagem bem na minha testa aqui, ó, fazer um símbolo da cruz e colocar a plaquinha de Jesus aqui. Agrada o coração de Deus? Eu vou fazer aqui uma ação de graça, eu vou fazer alguma coisa para Deus. Deus mandou? Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Não tem feitiço bom, meu amigo. Não tem feitiço que traz o homem para você ou que traz a mulher para você. Não tem. Isso é do diabo. Vai trazer um diabo para dormir na sua cama. Vai trazer um sete sai para dormir na sua cama. Não vai nesse papo não, meu irmão. Você está pegando pesado. Você está caçando confusão. É. Tem crente feiticeiro. Tem crente feiticeiro. Não tem, Gabriel? Tem crente feiticeiro. Tem crente que amaldiçoa. E Deus vai dar fim no crente que amaldiçoa. Quer ver outra aqui? Tá. E a arrogância como o mal da idolatria. É assim que eu aprendi, é assim que eu vou fazer. Não, mas Deus está te ensinando a fazer diferente. Deus está te ensinando a mudar em Jesus Cristo. Não, que nada. Esse povo não sabe de nada, não. Esse povo não quer nada, não. Vou fazer do meu jeito. Crente arrogante é um perigo. É como um mal de idolatria. Esse segmento que é o certo. Se as outras igrejas não me copiar, perdeu, que eu não vou copiar ninguém. Está gravando isso aí, senhores? Que eu não vou copiar ninguém. Então que esse povo da YouTube eu escuto, eu não copio ninguém. Eu prego o que Deus está mandando. Aí o povo está copiando, é tudo igualzinho. Vamos fazer tudo igualzinho. Tem que ser tudo igualzinho. Quem falou que tem que ser igualzinho? Então é o seguinte, vocês tudo vão ter que rapar a cabeça dos homens aí, ó. É tudo igualzinho? Não é. Meu irmão, não é. Não é. Se Deus tirou o cabelo, aleluia. Se Deus não tirou o cabelo, glória a Deus. E o povo está querendo copiar. Cuidado com as cópias. O que Deus tem para a congregação de lá não é para a sua. O que Deus tem para a sua não é para de lá. Cuidado. Sua igreja tem isso? Tem crente que gosta. Sua igreja tem isso? Não, a nossa tem. É tribuloso. Satanás já está usando sua boca, cão do inferno. Mas meu irmão, é os crentes dessa terra. O Espírito de Deus está sendo claro conosco. Vocês usam dessa metodologia? Não. Seu pastor está atrasado. Vai morrer, tribuloso. Vai. Queridos, o Senhor me visitou em sonho. Eu estou tentando quebrar o gelo porque como é que eu vou explicar para você? O trem é assustador. O sonho não foi bom. Um dia Deus avisou que os formigueiros iam engolir as famílias. O povo está acreditando. Deu uma banana para a mensagem que Deus usou o pastor para falar. O sonho foi tão tribuloso, mas tão tribuloso, tão problemático, que eu acordei e o Senhor tirou o sonho da minha cabeça.
Não tinha saída, Malaco, não tinha solução, já não havia mais jeito. Todas as famílias condenadas. O exército de Deus vinha, eu lembrei só do texto, quando o Senhor vier para falar com o seu povo, com certeza, Ele vai falar tudo, não vai ficar calado, Ele vai trazer toda a resposta. O exército de Deus veio para a justiça, esse sonho que eu tive, para a justiça. Não tinha misericórdia nenhuma, querido. Então, se ajuste para 2017, para depois você falar que não sabia, ou então para você, não, a palavra está muito dura, eu vou caçar uma palavra mais bacana, uma palavra que fala que eu sou bom, que eu sou legal e que eu vou receber. Qual que é a palavra do profeta Carlos? Foi aqui para Saul, rei de Israel. Não era qualquer reizinho não, meu amigo. Não era reizinho de Ai, daqueles povinhos lá não, ó. Rei de Israel. O profeta Samuel é aquele que escutou Deus. Samuel. Por 3 vezes. O sacerdote ali teve que ensinar ele, quando te chamar, não sou eu não. Você fala, eis-me aqui, o teu servo ouve. Eu era uma criança ainda, querido. Esse Samuel é que decretou aqui, ó, a ruína do rei Saul. Não é, teve jeito não. Você não me deu as explicações para eu poder falar com Deus. Você não quis obedecer, que era a melhor coisa. É o melhor sacrifício. Você não quis submeter-se, era a melhor coisa. Não, você quis sacrificar para todo mundo ver. E você ainda colocou lá um altar para você ainda. O rei Saul. Pois então, por causa disso tudo, você vai sofrer as consequências. Pela sua rebeldia e a sua arrogância. Deus rejeitou você. A palavra do Senhor. Assim que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Então, meu irmão, não rejeita a palavra de Deus. Aceita a palavra de Deus para você aprender a servir a Deus. Para o que você for fazer, você colocar em oração, colocar na presença de Deus. Para você, Senhor, é dessa forma, para você fazer a gratidão certa, o sacrifício certo, que é o louvor e a adoração, como Ele nos pede, como Ele pede a toda a sua Israel, a todos os que o seguem. Que você cumpra os seus votos, as promessas que você fez durante todo o ano. Pega lá do último aniversário, ou então da virada de ano, e o que você colocou lá nas promessas, o que você colocou lá diante de Deus, que seria diferente em 2016, cumpre-as. Tem novembro e dezembro ainda, está findando outubro, novembro e dezembro, cumpre-as. Porque você votou lá atrás, então durante o ano, fora as outras coisas que durante o ano você prometeu. Você, agora eu vou. Agora é o seguinte, agora pegou, agora está funcionando. Nossa, Senhor, deu defeito novo. Não, Senhor. Voltando lá em Salmo 50. Você quer a resposta em 2017? Eu já estou indo lá na frente. Já estou te adiantando para você entender o que vai acontecer. Meu irmão, o negócio está esquisito. Novembro e dezembro, o Senhor tem misericórdia de nós. E eu quero sempre, todo dia, estar orando por vocês. Isso é meu voto, Senhor. Quando o Senhor
Não precisa nem do senhor mandar, eu já entendo, eu levanto, orei, tá, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu quero cumprir o meu voto. Então você cumpre o seu. Que cumpra-se a palavra de Deus em nós, orai-nos pelos outros. Porque o negócio está esquisito. O que chega a mim, queridos, não é bom. Não é bom. É porque Deus é ruim? Deus é mau? Porque não há obediência. Porque não há o sacrifício verdadeiro e nem a obediência verdadeira. Só por causa disso. A desobediência, então, misericórdia. Desobedecer uma ordenança de Deus. Deus te rejeita como rejeitou Saul. Salmo 50, 14. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Faça isso, meu irmão. Faça isso. Coloque isso diante de Deus. Coloque isso e fale, Senhor, me ajuda a cumprir, me ensina a cumprir. Senhor, me faz aí, o Pai, o que o Senhor quer, o que o Senhor tem para mim ali, querido. Faça. 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 Sabe aqueles que não têm Deus? No Velho Testamento eram chamados de pagãos. Esses pagãos ofertavam e faziam coisa para os seus deuses, achando que ia ter recompensa e resposta. Muitos crentes estão assim. Têm Deus, mas são pagãos. Porque são rebeldes. Porque não obedecem. No versículo 14. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Aleluia! Senhor, dia 8, dia 9 eu cumpri. Não acabou. É contínuo. Salvação é contínua. Cristo é contínuo. Vida com Deus é contínuo. Estar com Deus é contínuo. Pedir perdão a Deus é contínuo. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim, sou fraco, falso, cheio de defeito, é contínuo. Pai, tem misericórdia. Senhor, como é que o Senhor encaixou graça no teu povo? Quando você se sacrifica com gratidão, quando você cumpre os seus votos. Versículo 15. Depois que você fez o sacrifício de gratidão, que não é difícil, né? Você não tem que pegar boi de ninguém. Você não foi no pasto do rei, Agag, e pegou os boizinhos dele lá, não. Não precisa disso não. O seu louvor, a sua adoração, a sua ação de graça. Depois que você fez isso, cumpriu os seus votos que você voltou para Ele. Não faz voto para Ele não, vai todos dois para o inferno. É voltar para o Senhor. Para Ele. Obediência a Ele, como eu obedeço a Ele. Depois disso, versículo 15. E clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Depois que eu sacrifico, depois que eu faço, clama a Ele, pede a Ele, fala, Senhor, me ajuda, Senhor, o bicho está nervoso comigo, o trem está esquisito, eu estou esquisito, Deus tem misericórdia de mim, Senhor, eu estou angustiado, minha alma está angustiada, Senhor, eu não durmo direito mais, Senhor, eu estou atribulado. Não sei qual que é a sua oração. Não sei qual que é a sua oração. Clame a Ele no dia da adversidade. Clame a Ele no dia da angústia. Clame a Ele no dia de decisão. Clame a Ele no dia que você tem que resolver um problema. Clame a Ele no dia que você tem que falar alguma coisa que você vai ser mais duro um pouquinho. Clame a Ele. Que Ele vai estar com você e vai te livrar, e vai te ensinar, e vai te conduzir. E você continuará o honrando. E você continuará bendizendo. E você continuará servindo a Deus, dando sequência àquilo que você votou ao Senhor. Agradeça a Deus sempre, amém? Agradeça a Cristo. Faça a vontade dEle, não a sua vontade. Que você possa colocar isso no seu coração, na sua mente, todos os dias. Senhor, o que tu queres? Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça?
Senhor, não é aquilo que eu acho que é bom, não. Aquilo que está na sua palavra. Senhor, tu me capacita. Faça como Isaías, como tantos outros confessaram diante de Deus. Senhor, eu sou uma geração cabulosa. Me ajuda, Deus, a te servir de verdade. Me ajuda a te honrar de verdade. Me ajuda a te proclamar de verdade. Senhor, o Senhor é bom. Eu não. O Senhor é Deus. Eu não. O Senhor é que tem sinais, prodígios e maravilhas. Eu não. Me ajuda a não ser como Saul. Amém? Nós possamos fazer isso, queridos. Nós possamos colocar isso diante do Senhor. Para que o louvor, para que nós louvamos, venha acontecer de verdade. Quando nós louvamos que a presença do Senhor é real em nosso meio, ela é real em nosso meio, ela é verdadeira em nosso meio. A presença do Senhor é real neste lugar. Se a presença do Senhor é real neste lugar, então eu louvarei, então eu bendirei. Isso é um louvor que a gente canta. Isso é um hino de adoração. Isso tem que ser real na nossa vida, querido. Você saber que você veio e a presença de Deus é real. Saber que o Senhor está falando. Saber que o Espírito de Deus está aí, ó, falando ao seu coração, moldando o seu coração. O Senhor está neste lugar. O Senhor está na minha vida. O Senhor está na minha casa. Aí sim, sacrifício do louvor. Então eu louvarei. Então eu bendirei. Então eu adorarei. Aí sim acontece. Louvor. Aí sim Deus faz. Aí sim Deus cumpre. Aí sim Ele é Deus. Aí sim